Amados irmãos e irmãs, paz e bem, a Igreja celebra neste domingo, dia 8, o 19º domingo do tempo comum. Celebramos também a abertura da Semana da Família com o Dia dos Pais. E hoje o Evangelho para esse domingo é João capítulo 6, versículos de 41 a 51. Naquele tempo, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus porque havia dito: Eu sou o pão que desceu do céu. Eles comentavam: Não é esse Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu? Jesus respondeu: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: Todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos diante de um texto muito interessante, mas antes de tocar neste texto que continua o discurso do pão, o capítulo 6 do Evangelho de João, que será interrompido a leitura no próximo domingo por conta da celebração da Assunção de Maria da Virgem Maria, e voltaremos a falar sobre esse texto no outro domingo, né? Mas a primeira leitura traz algo muito interessante, que é a situação do profeta Elias, perseguido pelo rei Acabe e pela rainha Jezabel. Ele está vivendo um momento dramático. O texto mostra um homem que está fugindo. Primeira coisa, está fugindo. Mas não é só uma fuga, ele está procurando encontrar o monte. O monte que é o lugar de oração, o monte onde Deus tinha dado a lei para Moisés. É um homem que está procurando se refrontalizar, procurando encontrar as fontes, as suas fontes. A fonte da lei, do amor, do encontro com Deus. Está buscando um monte. Esse homem está cansado da perseguição. Está faminto e, ao mesmo tempo, muito depressivo. Por que eu digo muito depressivo? Porque ele faz uma oração ou uma prece que é um pouco esquisita. Ele pede a morte, ele diz: Agora chega, Senhor, agora chega, basta, tira a minha vida, pois eu não sou melhor do que meus pais. Quer dizer, ele se acha pequeno e faz esta prece, que seria uma prece de fato muito esquisita. Como é que um profeta pede a Deus a própria morte, não é? Bom, essa frase é própria de alguém que não quer enfrentar a vida, não quer enfrentar os problemas. Por isso seria uma frase um pouco esquisita. Ele pega no sono, começa a dormir e um anjo vem ao seu encontro. Deus lhe manda um anjo que acorda-o e lhe diz: Olha, tem aqui pão, tem água, agora é preciso retomar o caminho. Quer dizer, não podemos nos render aos problemas, não podemos agir deste modo, imaginar diante de um problema pedir a morte, como se a morte fosse a solução. Calma. E este pão, dado pelo anjo, prefigura o pão da Eucaristia. Pois bem, esse caminho de Elias é também o caminho do povo de Deus, que muitas vezes pensou em desistir do caminho, que não entendia o caminho, que muitas vezes pensou em desistir porque o deserto era um tempo de purificação, e o povo que muitas vezes murmurou contra Deus, rejeitando a autoridade de Moisés, de Arão, e murmurando até mesmo contra Deus. O anjo dá a Elias esse alimento e diz: Agora vá adiante. Isso lembra e recorda o mistério da Santa Missa, não é? De maneira antecipada, nos faz pensar que Elias, na verdade, somos todos nós.
Muitas vezes queremos fugir dos problemas da vida, queremos fugir e inventamos muitas maneiras para fugir, mas há um alimento que pode nos restaurar. E este alimento é a Eucaristia. E todos os domingos, quando vamos à missa, podemos experimentar deste alimento sagrado. Na segunda leitura, o apóstolo Paulo nos dá um caminho de vida, que é um caminho de vida eucarística, um caminho de comunhão com Deus. Quando nós recebemos a comunhão, não é simplesmente uma comunhão material, não é? Mas se trata de uma intimidade com Deus que nos faz reorganizar a nossa vida a partir de uma outra estrutura que não a nossa só, mas a estrutura espiritual. E o apóstolo Paulo diz, olha, toda amargura, toda irritação, toda cólera, toda gritaria, toda injúria, tudo isso deve desaparecer do meio de vós. Por que deve desaparecer? E ele continua, como toda espécie de maldade, quer dizer, quem comunga do corpo de Cristo, quem quer viver em comunidade, deve ser bom, diz o texto, bons uns para com os outros, compassivos e perdoando-vos mutuamente. Então não cabe na vida cristã estas coisas aqui, uma vida amargurada, irritada, quer dizer, cheia de irritação, mas cabe o quê? No lugar da amargura, docilidade. No lugar da irritação, cabe a paciência com o próximo. No lugar da gritaria, cabe o diálogo franco, mas ao mesmo tempo dócil. No lugar da injúria, cabe a verdade. E todas essas coisas que são contrárias ao reino de Deus devem desaparecer na vida de alguém que comunga. Os primeiros cristãos levavam tão a sério a Eucaristia que durante a missa, antes de receber a comunhão, faziam um juramento de não roubar, não cometer adultério e não tirar a vida de ninguém. E assim, prometendo estas coisas, entre outros, partiam para a fila da comunhão com esta mentalidade de que uma pessoa que comunga o corpo de Cristo não pode contradizer a Cristo na sua vida. Depois de aprofundar este texto, entramos então no Evangelho. O Evangelho apresenta os judeus que estão murmurando a respeito do que Jesus havia dito, eu sou o pão que desceu do céu. Eles dizem, como pode ele dizer que é um pão que desceu do céu? Ele não desceu do céu, ele é filho do carpinteiro, ele é filho de Maria. Como ele pode dizer que desceu do céu? Essa murmuração, na verdade, é uma palavra de oposição a Jesus. Mas o murmurar também pode significar aquela conversa baixinha de alguém que não tem coragem de dizer às abertas, às claras as coisas e fica dizendo baixinho. Na língua grega pode significar ou recordar o barulho de um pombo que fica fazendo aquele barulho baixinho e dali não se entende muito o que está acontecendo. É falar para si mesmo, é uma compreensão limitada. Os judeus têm uma compreensão limitada nesse instante, porque eles acreditam naquilo que eles veem. E o que eles veem é um homem, não conseguem ver, não conseguem perceber a natureza divina de Cristo, não conseguem perceber Cristo como o pão do céu. É importante entrar na mentalidade judaica para entender que eles diziam o seguinte: no mundo não existe somente os três reinos, animal, vegetal e mineral, mas existe um quarto reino que é o nosso reino, o humano. E o humano não se alimenta só de alimento físico, mas o humano precisa se alimentar de um pão especial que seria a sabedoria do céu, a sabedoria de Deus, vinda da parte de Deus. E essa sabedoria seria a Torá, seria a lei de Deus, seriam os primeiros livros da Sagrada Escritura. Portanto, este pão do céu já teria descido, não teria um outro pão para descer. Por isso que para eles seria tão difícil entender esta história que Jesus está dizendo, como Jesus está se identificando como o pão do céu. O pão do céu é a Torá. Não há outro pão do céu na mentalidade deles, não é? Depois é interessante perceber que, tanto na parte do profeta Elias, quanto da parte do povo de Deus no Antigo Testamento,
quando da parte desses judeus esta murmuração indica um certo, como diziam os antigos monges, um certo logismoi, uma espécie de pensamento cultivar pensamentos doentios, pensamentos de tristeza, de ingratidão, de incompreensão. Cultivar esse tipo de coisa infértil. Então os judeus não estão acreditando, e dali começa um diálogo com Jesus. Jesus respondeu: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. Quer dizer, se vocês dizem conhecer o Pai, vocês deveriam me conhecer também. E eu o ressuscitarei no último dia. Se coloca de fato como Deus, porque só Deus pode restaurar a vida, pode ressuscitar alguém. E aí todos serão chamados discípulos de Deus. E no final, então, Jesus conclui dizendo: os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Aqui está o pão que desce do céu, e quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Amados irmãos e irmãs, neste 19º domingo do tempo comum, possamos meditar sobre esta proposta que a liturgia nos oferece, estes 3 textos belíssimos. O primeiro texto que fala da depressão do profeta Elias e ao mesmo tempo da sua vitória, quando ele é visitado por um anjo de Deus que o alimenta com um pão misterioso, e assim ele consegue chegar ao monte para dialogar com Deus. O homem que busca socorro em Deus, o homem que recebe socorro de Deus. Na segunda leitura, o apóstolo fala das qualidades da vida cristã, do homem que vive segundo a fé, do homem que se alimenta da Eucaristia, do homem que procura não contristar o Espírito Santo, não entristecer o Espírito Santo, mas procura não se opondo ao Espírito, mas procura acolher o Espírito de Deus, que é Espírito de alegria, que é Espírito de vida nova. E do Evangelho, acolher estas palavras que foram agora ditas, não é? Jesus pede que não murmuremos, que não nos fechemos em nossa própria incompreensão. Quem procura compreender o mundo apenas a partir daquilo que vê, daquilo que toca, tem uma compreensão bastante limitada. Jesus nos pede que creiamos que Ele é de fato o pão descido do céu. Desejo a todos um ótimo domingo, paz e bem. Abençoe-vos o Deus que é todo-poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.